Então ore ao Senhor, diga: Deus, estou aqui por tua presença. Eu estou aqui para um encontro com o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. O que mais desejamos, mais do que termos um programa, é termos um encontro contigo. Porque se o Senhor vem e se manifesta em nosso meio, tudo muda. Tudo muda. E que seja assim nessa noite, Senhor. Que as mudanças aconteçam, as transformações venham, e acima de tudo, o teu reino, Senhor, se estabeleça, seja em nós, seja nesse lugar, seja através de nós em outros lugares, mas que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui como é feita no céu. Nós oramos, Senhor, e clamamos pelo teu agir nessa noite, e te entregamos esse culto, porque o Senhor é digno, e só a ti nós queremos cultuar. Aleluia. Jesus, estamos aqui para te adorar, Senhor, para declarar que o Senhor és o nosso Salvador, és o nosso Redentor. Tu és, Jesus, aquele que morreu por nós naquela cruz, e não há outro igual, não há outro igual, e jamais haverá. O Criador de todas as coisas, o Criador que se tornou carne para redimir a sua criação. Para revelar ao teu povo os céus, a bondade do Pai. Jesus, não há outro, não há outro. Jesus, não há outro, não há outro. Jesus, não há outro, não há outro, não há outro. Jesus, eu te convido, amado, a olhar para a cruz e abrir o teu coração ao Senhor. Não há outro como Jesus. Aquele que abriu o mar para o teu povo passar. Aquele que estava na fornalha ardente para não permitir que os seus fossem consumidos. Aquele que fechou a boca dos leões para que o seu não fosse devorado. Jesus, Jesus, não há outro como Jesus. Não há outro, não há outro como Jesus. E por isso eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei.
te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Você pode declarar isso? Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo eu te louvarei, Jesus.
Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Sim, Senhor, em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, 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 aleluia. A igreja declare: eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Então caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Abandonados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé. E o quê? Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar.
apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Oh, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, venha habitar. Não queremos só uma visita, venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Venha habitar. Não queremos só uma visita, venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Senhor Jesus, vem habitar. Mais que tudo queremos, mais que tudo, hoje queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo, hoje queremos tua glória, tua glória. Queremos tua glória, tua glória, e mais que tudo, hoje queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Jesus. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona, me transforma. A tua glória me transforma, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Eu quero a tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. A tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona, oh, me transforma. A tua glória, Senhor, assim como Moisés, mostra-me tua glória.
assim como Moisés. Mostra-me tua glória. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. O teu fogo neste lugar, a tua glória neste lugar, o teu fogo neste lugar, a tua glória neste lugar. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, Jesus, tua glória, Senhor, me apaixona. Yeah, 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 yeah. Queremos mais de ti, Senhor da eternidade, queremos mais de ti. E queremos tua glória, 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 queremos o teu fogo aqui. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus.
Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abri os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. És incomparável, és inigualável. Abri os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. És incomparável, és inigualável. Abri os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir
vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor e faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Eu vou confiar Somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. A criação aguarda, ansiosa espera o dia em que a liberdade se revelará. Nem morte nem dor, a noite já passou, pois o Filho de Deus em glória à terra retornou. Nós te aguardamos, nós te esperamos. O nosso coração anseia por tua face, como águas cobre o mar. A terra se encherá da tua glória, da tua glória. Toma o livro, abre os selos. Tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos. Tu és digno, desce sobre nós. A criação aguarda, ansiosa espera
dia em que a liberdade se revelará. Nem morte, nem dor, a noite já passou, pois o Filho de Deus em glória à terra retornou. Nós te aguardamos, nós te esperamos, o nosso coração anseia por tua face, como águas cobrem o mar, a terra se encherá da tua glória, da tua glória. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra, bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção, bênção, bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra, bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra, bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus.
A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio, o poder, pelos séculos dos séculos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Irmão, tem uma notícia para você. Gostou? Não preparei mensagem para essa noite. Não vim preparado para pregar. Então, passei para a Letícia. Ela vai pregar hoje. Shalom. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Estou até mais nervosa. Dessa vez eu vim preparada. Que se eu não chorar uma vez, aí tem alguma coisa errada, né? Aí vocês podem me internar. Tá todo mundo bem? Então vamos começar. Abra lá em Lucas 9. Lucas 9, do 22 ao 27. Ao 27. Aqui no texto, ele começa, é quando Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem, né, que eu sou? E a partir do 22, Jesus fala, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Em verdade lhes digo, que alguns dos que aqui estão Em verdade lhes digo, que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. No texto aqui ele fala, pegue a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é fazer a vontade dele. É você abrir mão daquilo que te importa para viver aquilo que importa para ele. E para viver a vontade de Deus, sempre vai precisar de um sacrifício. Na Bíblia, a gente vê histórias de várias pessoas que precisaram sacrificar alguma coisa para viver a vontade de Deus. A gente tem Abraão, que sacrificou a sua terra natal, o seu conforto, para poder ir para a terra prometida. Ele quase sacrificou o seu próprio filho, o filho da promessa. Moisés, ele renunciou os seus privilégios, né, o conforto que ele tinha como príncipe do Egito. Maria sacrificou a sua própria reputação
para ser mãe de Jesus. Oséias sacrificou a sua felicidade conjugal para se casar com uma prostituta. Paulo sacrificou a sua carreira, sacrificou o seu prestígio, a sua posição, o seu conforto, para viver perseguição ao pregar o Evangelho. Dentre outras pessoas que a gente vê na Bíblia. Nesse texto de Lucas, Jesus fala: toma a tua cruz e siga-me. E isso não é só sobre pecado, é também sobre a sua vontade. Abra lá em Mateus 19. (16 ao 22). Fala assim: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ama seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem rico, ele não quis abrir mão dos seus bens materiais. Na cabeça dele, ele já fazia tudo o que ele precisava, ele seguia os mandamentos. Mas ele não quis abrir mão da sua riqueza, daquilo que trazia conforto, para poder seguir Jesus. E Jesus não pediu para ele vender as coisas, os seus bens, o seu dinheiro, e entregar aos pobres, porque não pode ser rico para seguir Jesus. Jesus falou aquilo porque ele queria saber onde estava o coração daquele jovem. E o coração dele estava nas suas riquezas, nos seus bens, aquilo que era o que mais importava para ele. E às vezes Deus vai pedir aquilo que você mais ama, aquilo que você mais tem, que mais ocupa o teu coração, aquilo que mais ocupa os teus dias, que está tomando o lugar que deveria ser dele. E seguir Jesus é uma escolha radical, não é uma escolha confortável. Mas se sua vida cristã, agora eu vou pegar um pouquinho e puxar a orelha. Se sua vida cristã, ela está confortável, então você ainda está em cima do muro. Porque uma vida cristã em que você segue verdadeiramente Jesus, ela não vai ser confortável. Porque a Bíblia fala, no mundo você vai ter aflição. Não vai ser um mar de rosas, não vai ser 1000 maravilhas, as pessoas vão começar a te tratar 1000 vezes melhor, porque, ai, você é cristã, que legal. Na verdade, é ao contrário, né? Você vai ter que abrir mão você vai ter que ser muito firme nos seus princípios e as pessoas não vão gostar disso. A Bíblia promete que teremos aflições. Toma a tua cruz para seguir Jesus. Você sabe o peso de uma cruz? Uma cruz completa? Eu fui pesquisar, uma cruz ela pesa em torno de entre 100 e 130 quilos. Imagina você carregando pelo menos 100 quilos todos os dias. Não é confortável. A vida de seguir Jesus não é confortável, mas é recompensador. Não é para o agora que a gente tem que ver. A gente tem que ver para a recompensa que nos espera. Em 2 Timóteo, Paulo fala sobre o atleta. E eu penso muito na gente, né, Tícia? A gente começou a correr ano passado. E, assim, a gente saiu do sedentarismo praticamente e foi correr. E, gente, a primeira corrida nossa foi terrível. A gente quase morreu. E, assim, não dá para você querer correr uma maratona se você nunca fez exercício na vida. Você tem que treinar. Você tem que começar do pequeno, né? Começar na caminhada de 3 quilômetros, aí você corre os 5, aí depois você corre os 10. Aí vai para a meia maratona. É aos poucos, você tem que treinar, você tem que capacitar seu corpo. E mesmo assim, quando você está correndo,
você cansa muito. O seu corpo começa a querer falhar, né? As suas pernas começam a tremer, o seu pulmão, né, começa a pedir oxigênio, você quer parar. Só que você foca na linha de chegada. Você foca na recompensa que tem ao cruzar aquela linha de chegada. E Paulo, quando ele fala sobre isso, ele está preso, ele está prestes a morrer. Ele sabe que a vida dele aqui na terra estava acabando. Mas em nenhum momento ele se arrepende da escolha que ele fez de seguir Jesus, de fazer a vontade de Jesus. Paulo não teve uma vida cristã fácil. Antes de se converter, Paulo, ele tinha um status, né? Ele tinha uma posição, ele era o perseguidor da igreja, né? Mas ao encontrar Jesus, ele fica cego por um tempo, ele é humilhado, ele é preso e depois ele é morto. Mas ele focou na linha de chegada e no final ele disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Paulo não teve uma vida tranquila com Jesus. Pelo contrário, mas ele entendeu o que importava. Ele entendeu quem importava. E para seguir aquele que importa, você tem que ir na contramão do mundo. Você tem que fazer sacrifícios. E fazer sacrifícios do modo que você vive hoje. Você não é mais desse mundo. Em 2 Timóteo 4, 3 ao 8. Fala assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo deixou de se importar com as normas da sociedade para viver a vontade de Deus, mesmo se trouxesse a ele sofrimento. No versículo 5, fala: não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize o ministério que lhe foi confiado. Quando você decide viver a vontade de Deus, Ele lhe confia um ministério. Ele lhe dá uma missão para você, que você deve realizar em obediência. E ninguém nesse mundo está aqui à toa. Cada um aqui tem um propósito. E Deus te deu esse propósito. Mas nisso vem sofrimento. Como eu falei, vem sacrifícios que você tem que fazer para realizar a sua missão. Vão vir julgamentos da vida que você escolheu viver, do caminho que você decidiu tomar para viver a vontade de Deus. Vou beber água. Em 2018, eu tinha acabado de terminar a faculdade. E eu fiz faculdade de Direito, para quem não sabe. E foram 5 anos, assim, horríveis para mim. E quando eu terminei, eu já tinha decidido que eu não ia seguir em frente com Direito. Porque Deus já tinha colocado no meu coração um propósito. Os 5 anos, para mim, os 5 anos que eu fiz de faculdade, foi eu desviando da rota que Deus tinha para mim. Por medo. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer planos, né, para poder seguir em direção à promessa, aquilo que Deus tinha colocado no meu coração.
Então, eu comecei a fazer planos e colocava sempre para Deus, porque eu decidi que eu não ia tomar outra decisão que me tirasse em 5 anos. Eu queria tomar uma decisão que Deus estivesse no centro. Então, todo plano que eu fazia, eu colocava para Deus. E sempre era não é isso, não é isso, não, estava errado. Até que um dia eu estava orando e Deus falou, olha, chega de planos. Agora, você vai esperar e vai descansar. E normalmente, quando a gente está num período de espera com Deus, você faz coisas, né? Você trabalha, você faz alguma coisa. Eu não. Deus não deixava nem eu trabalhar. E olha que eu tentei, tá, gente? Eu procurei emprego e Deus falava, minha filha, para de ser teimosa. Para de ser teimosa. Eu estou falando para você esperar. E Deus não deixava nem eu correr atrás dos meus sonhos, dos planos, do propósito, porque Ele queria me guiar no caminho que Ele tinha para mim. E nesses 8 anos que eu estou nesse processo, eu aprendi a confiar em Deus, porque Ele tem me mostrado, mesmo eu estando parada, eu não estou parada. Deus tem trabalhado em mim, e Ele queria esse tempo para Ele. E eu sei que muita gente aqui não entende, a forma que eu vivo. Porque já me vieram me perguntar, Lê, por que você não tenta isso? Por que você não tenta aquilo? Gente, não dá. Eu já tentei. Eu decidi viver a história que Deus escreveu para mim. E não é uma decisão fácil. Já tentei desistir tantas vezes, muitas vezes. Mas Deus me mostrou que eu posso confiar nele. Eu só preciso obedecer. Eu só preciso obedecer porque Ele faz acontecer. E Ele me mostra isso na minha vida. Mesmo que pareça que nada está acontecendo. Está acontecendo sim, vocês que não estão vendo. Enquanto você obedece, Ele se move. Enquanto você obedece, Ele faz acontecer. Você tem que buscar viver a história que Deus escreveu para você. Em Salmos 139, 16... Vou ler rapidinho aqui. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Deus escreveu uma história para cada um aqui, mas cabe a você decidir viver essa história. Ah, mas como que eu sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Conversa com Ele. Tenha um relacionamento com Ele, Ele que vai revelar para você o caminho, Ele que vai te guiar. Eu gosto muito da história de Davi. E Davi, ele era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas ele pecou muito, Ele fez muita coisa errada. Ele adulterou, ele assassinou, ele fez um monte de coisa errada, mas ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus, porque ele escolheu viver a vontade de Deus. Ele sofreu perseguição de Saul, sofreu traição e perseguição do filho Absalão, mas em tudo ele confiou no Senhor. A gente vê em Salmos, ele sofrendo, ele questionando, ele questionando a própria alma, batalhando contra a própria alma, mas em tudo ele continuou confiando. E nessa caminhada com Deus não é fácil. A nossa caminhada com Deus não é fácil. Haverão perseguições, pessoas desejando nosso mal, pessoas desejando que nós desistamos, mas nada disso importa. Porque quando Deus está contigo, você tem tudo. Ele vai fazer acontecer. Enquanto não desistirmos, não nos dobrarmos à vontade do mundo, à nossa própria vontade, ao que o mundo diz, ao pecado, o Senhor está conosco. Outra coisa que tem na história de Davi é que ele foi ungido quando ele ainda era jovem.
Mas ele não se tornou rei no dia seguinte. Ele não acordou já sentado no trono. Ele precisou passar por um processo, né? Ele precisou passar por um caminho que não ia ser fácil. Ele não sabia, mas Deus sabia, e Deus estava cuidando. Ele ia passar por tanta coisa, né? Quase ser morto várias vezes. Ele estava sendo perseguido pelo rei. Mas tudo que Davi passou com Saul foi para forjá-lo a ser o homem, a ser o rei que Deus queria que ele fosse. E ele poderia ter desistido, ele poderia ter escolhido a vida fácil, ele poderia ter desistido e voltado a ser pastor de ovelhas. E não tem nada de errado com isso. Ele poderia ter feito isso. Mas ele sabia que Deus tinha algo maior para ele. E ele decidiu enfrentar as batalhas, as lutas, para viver o melhor de Deus. Você não precisa ser o crente perfeito para viver a vontade de Deus. Você só precisa estar disposto a obedecer. Davi não era perfeito, ele errou. Mas mesmo assim, ele continuou sendo o rei escolhido. O homem segundo o coração de Deus. Você ainda foi escolhido para uma missão. Mesmo você pecando, você errando, você ainda é escolhido. Esther foi a mulher escolhida para libertar o povo. Mas para isso ela também precisou ser preparada. Ela tinha que dizer sim na hora em que ela teve medo. No momento que ela teve que escolher entre arriscar a própria vida para salvar o povo ou ficar calada, ela escolheu honrar a Deus. Ela escolheu confiar no Deus que colocou ela lá como rainha. Pois essa era a missão que Deus colocou na mão dela. Em Esther 4, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. 4, 13 e 14, fala assim: então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Esther poderia ter dito não, mas Deus sabia que podia confiar nela, confiar na missão que Ele deu para ela. Agora eu te pergunto, Deus pode confiar que você vai fazer a missão que Ele te deu? Ou Ele já passou para outra pessoa? Às vezes a sua missão é evangelizar o seu vizinho. Às vezes uma missão que Deus te dá é você ser testemunho no seu trabalho. Ou ser luz na escola. Você tem completado a missão que Deus te deu? Porque aquele vizinho, ele ainda vai ser alcançado. O teu trabalho vai ter uma testemunha lá. Na escola vai ter alguém que vai ser luz. Mas poderia ter sido você. Eu também gosto da história de Gideão. Gideão era o homem medroso. Ele estava escondido, ele achava que ele não era capaz, e em meio à guerra ele estava lá escondido. Mas Deus o achou. E no momento que Deus o achou, ele disse sim, mesmo com medo. E Deus não vai tirar. Deus não tirou o medo de Gideão do nada. Deus deu oportunidades para Gideão ganhar coragem. Ele deu oportunidades para Gideão conseguir vencer o medo. E Deus não vai tirar o seu medo do nada. Eu estou aqui em cima. Eu ainda estou com medo de estar aqui em cima. Sempre. Mas Deus me dá a oportunidade de subir aqui. Ele não vai tirar a sua circunstância difícil. Ele vai te dar a oportunidade de confiar nele. De que Ele vai te capacitar para vencer qualquer situação que você estivesse passando. O nosso problema é a incredulidade. Se Deus não faz no nosso tempo, do nosso jeito, mas tem muita luta, é muita transformação, muita frustração, a gente começa a duvidar e deixamos de confiar. E o nosso coração começa a se endurecer. Abre lá em Hebreus 3,
7 ao 19. Hebreus 3, 7 ao 19. Fala assim: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Se a gente pegar o livro de Êxodo, a gente vê várias coisas que Deus fez, né, na vida dos hebreus. A gente vê mar se abrindo, coluna de fogo, água saindo da rocha, maná caindo do céu. E a gente fica maravilhado, né, que Deus fazia essas coisas, porque hoje a gente não vê isso, né? E aí, na primeira oportunidade, os hebreus reclamam, querem voltar para o Egito, eles constroem o bezerro de ouro, né, para adorar. E aí eu ficava perguntando, toda vez que eu lia isso, eu falava, mas Deus, depois de tudo que eles viram, que eles viveram, como que eles têm coragem de duvidar do Senhor, de esquecer do Senhor? A gente vê muito em Juízes, em Reis, né, nas gerações que vão passando, eles se esquecendo de Deus. Esse rei seguiu a Deus, o próximo rei se esqueceu de Deus e começou a adorar ídolos. E eu ficava, mas Deus, como que eles se esquecem assim? A gente não faz a mesma coisa? A gente vive tantas coisas com Deus, e na primeira luta, a gente já, Deus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma mãe aqui, que ela me perguntou como lidar com seu filho que está crescendo na igreja. Quem aqui cresceu na igreja? Tá, bastante gente. Quem aqui nunca se desviou? Eu gosto de falar que eu sou um milagre. Porque eu cresci na igreja e estou aqui ainda, né? Mas pessoas que cresceram na igreja, às vezes a gente fala, mas eu não tenho um testemunho, né? Tipo, eu não saí das drogas, eu não saí, né? Não experimentei nada do mundo. Tipo, não tenho aquele grande testemunho. Você está aqui hoje, se você cresceu na igreja, você é um testemunho. A sua vida é um testemunho. Por quê? O que eu falei para aquela mãe? Quando a gente cresce na igreja, tudo que a gente sabe é a igreja. A gente cresceu ouvindo sobre Deus. É tudo que a gente sabe. Por isso que é muito importante o Ministério Infantil que não conte apenas histórias. É importante um Ministério Infantil profético que ensine a criança a buscar a Deus, a ter um relacionamento com Deus. Porque a criança, ela vai crescendo e ela sabe todas as histórias. Ela sabe a história de Sansão, que Sansão era forte e não podia cortar cabelo. Ela sabe a história de Jonas que foi engolido pela baleia. Sabe a história da
Davi, eu acabei de falar de Davi, que Davi derrotou o gigante e virou rei. Sabe a história de Jesus, né? Sabe a história que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Só que ela sabe o porquê Sansão era forte. Ela sabe por que Jonas teve que ser engolido pela baleia. Ela sabe por que... Qual que foi o outro que eu falei? Davi matou Golias e se tornou rei. Como que isso aconteceu? O porquê? Qual foi o objetivo? E Jesus, ela sabe o porquê Jesus morreu pelos nossos pecados? Ela sabe a gravidade o tamanho que foi isso? Ela entende? Se ela cresce na igreja só com histórias, na primeira oportunidade, ela vai sair. Na primeira oportunidade que ela tem para ver o mundo, ela vai sair. Porque tudo aqui que ela aprendeu foi apenas história. E esse foi o problema dos hebreus. Os hebreus, quando eles estavam no deserto, eles não conversavam diretamente com Deus. Quem conversava era Moisés, depois era Josué. Só o sumo sacerdote podia entrar no tabernáculo. Então eles só viam, eles só ouviam, eles não tinham um relacionamento. Então tudo aquilo que contavam para eles, que Moisés contava, eram histórias. E como uma criança que, por exemplo, cresceu ouvindo que Papai Noel existe, ou o Coelhinho da Páscoa existe, vai chegar um momento que ela vai falar, pera, Papai Noel não existe. Me contaram que ele existia, mas não existe. Coelho da Páscoa, me contaram que existia, mas não existe. E Jesus? Então, acho que Jesus também não existe. Ela deixa de acreditar, porque não está no coração dela o que realmente é a história de Jesus. Então, você pode ter tido experiências com Deus no culto, você pode ter tido experiências numa conferência, num ramal, num acampamento. Mas se você não tem um relacionamento com Deus, vão ser só experiências que vão se tornar histórias. E apenas histórias, elas caem no esquecimento e a fé morre. Mas um relacionamento com Deus vivifica essas experiências. E elas não são mais histórias mas elas são lembranças que trazem fé e esperança. Em Lamentações 3:21 fala, quero trazer à memória o que me dá esperança. Lembre-se sempre das coisas que Deus faz por você, como lembrança que traz esperança, e não como apenas uma história. Quando você passar por uma situação difícil, você lembra, Deus já interviu uma vez, Ele vai fazer de novo. Pergunta para Deus, o que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Talvez Ele quer te ensinar, como Gideão, a perder o medo. Quer que você aprenda a ter coragem, quer que você aprenda a lidar com dinheiro, quer que você aprenda a dizer não, não para pessoas, não para pecado. Quer que você aprenda a confiar nele. A gente não sabe o que Deus quer ensinar em muitas situações que a gente passa, mas Ele sempre quer ensinar alguma coisa. E isso é manter confiança no Deus que cuida de você. Mas como uma criança que cresceu apenas ouvindo histórias e não criou um relacionamento com Deus, muitos adultos estão na mesma. Nunca criaram um relacionamento verdadeiro com Deus. É tudo história. Um coração que se endureceu para a voz de Deus, mesmo estando aqui na igreja. Vem na igreja porque virou costume. Vem, não estou falando de ninguém daqui não. Vem na igreja porque virou costume ou vem para acompanhar cônjuge, a família vem para... é domingo, né? Eu creio em Deus. Virou rotina vir na igreja de domingo. Mas vivi no pecado durante a semana. No versículo 13 de Hebreus 3, fala...
Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado nos cega e nos ensurdece para a voz de Deus. Muitas pessoas vêm na igreja, mas continuam adorando ídolos lá fora. Às vezes você está aqui sentado, mas você está tão com o coração endurecido que eu posso pegar a Bíblia, te citar todos os pecados que tem. Você vai fazer assim, amém, é verdade, mas não vai mudar, porque o seu coração já está endurecido e não quer mudar. Deus te chamou, Ele te separou para ser puro e santo como Ele, puro e santo como Jesus, e na contramão do mundo. Não fazer o que faz lá fora só para agradar a nossa carne, para agradar a nossa carência, para ser aceito. No momento que você aceita Jesus e decide viver a vida que Ele tem para você, você diz chega para as coisas do mundo. Você tem que sacrificar a sua carne, sacrificar aquele pecado que você não quer largar, que está muito difícil de largar. Você tem que escolher carregar a tua cruz e seguir Jesus. Olha para Ele. Foi Ele que te criou, Ele que te fez. Foi Jesus que te salvou. Por que que é tão difícil deixar Ele te guiar? Deixar Ele te curar? Deixar Ele te conhecer? Deixar Ele te mostrar o quão lindo é viver a vontade dEle? Ah, mas eu não sei, eu não entendo por que que Deus está mandando eu fazer tal coisa. Não é para entender. Deus não é lógico. Deus não tem a lógica humana. É só para você olhar para Ele. A nossa mente não consegue entender Deus e as coisas dEle. Em Provérbios 3, 5 e 6, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Se você olhar para as circunstâncias, para o que está acontecendo, para os desafios, você vai se perder. Você tem que olhar para Ele. É como se fosse, vamos colocar um nível aqui, que está Jesus, e você está olhando diretamente para Ele. E aqui embaixo está acontecendo tudo, toda a sua vida. Coisas ruins acontecendo, altos e baixos. Só que, em um momento, algo muito ruim acontece, uma coisa que você não esperava. Ao invés de você continuar olhando para Deus, você olha para a circunstância. Nesse momento, você cai do plano que Deus tinha para você, porque você deixou de olhar para Ele. Não sei se deu para entender o desenho que eu tentei fazer aqui, mas no momento que você tira os olhos dEle, você cai, você se perde. Mas se você focar nele, Ele vai te guiar. É como andar numa ponte. Você está numa ponte e está só névoa. E você não consegue ver o próximo passo. Mas confiar nele é você. Mesmo sem ver, você pisa. Porque você sabe que Ele colocou o próximo passo ali. Mesmo você não vendo. O nosso problema é que queremos dizer para Deus o que Ele deve fazer. Como Ele deve fazer, quando Ele deve fazer, a gente coloca prazo para Deus. Nós colocamos condições de como Ele deve agir na nossa vida. E se Ele não faz da forma que a gente quer, a nossa fé se abala, a nossa confiança se esfria, entramos numa crise com Ele, porque como assim Deus não fez do jeito que eu queria? Achamos que sabemos o que é melhor para nós e nos fechamos para o melhor de Deus. E o melhor dele é bom, é perfeito e é agradável. Mesmo quando a gente não entende. Quantas vezes nós traímos Jesus para viver a nossa própria vontade? Toda vez que a gente pega... Uma vez eu vi um testemunho de uma menina. E ela
ela morreu quando ela tinha 19 anos. E a irmã dela que contou esse testemunho, e ela falou assim, que a irmã dela, desde pequena, ela falava, eu não quero pecar, porque eu sei que toda vez que eu pecar, é uma chibatada nas costas de Jesus. E eu lembro que quando eu vi esse testemunho, eu comecei a chorar, porque eu nunca pensei dessa forma. Toda vez que a gente peca, é mais uma marretada na mão de Jesus, é mais uma chibatada nas costas de Jesus. E quando a gente decide viver a nossa própria vida, é mais uma traição. Viver a vontade de Deus exige sacrifício. E o sacrifício é se render à vontade dEle. Render seus sonhos, render seus pecados de estimação, render sua vida financeira, render amizades, render relacionamento, render seu emprego. Entregar tudo a Ele, para que Ele te molde, e te transforme, e te guie até o final da corrida. A corrida, ela é sofrida. Mas Deus fala, seja forte e corajoso. Não temas, pois Deus, aquele que te formou, aquele que te fez e desenhou o desenho da sua vida, Ele está com você. Ele quer te mostrar a história linda que Ele escreveu para a sua vida. É preciso passar pelo vale para poder subir a montanha. E é no vale que Ele vai te ensinar a depender dEle e a confiar nele. Peça ao Senhor para te sondar e ver se seu coração está endurecido para a voz dEle. Se ele está enganado pelo pecado, pelas suas próprias vontades e prazeres. Uma coisa que Deus me ensinou é, não adianta você pedir para Deus viver a vida que Ele tem para você. Você pedir para Deus, Deus, eu quero viver a Tua vontade para a minha vida. Se no dia a dia você vive para o pecado. Você vive para a sua própria vontade. O segredo é viver em obediência. Mesmo quando você não quer fazer. Mesmo quando não faz sentido nenhum. Mesmo quando Deus te dá um desafio. E Deus me deu um desafio. E eu tenho uma novidade para vocês. No final do ano passado, meu pai comentou comigo, Lê, você não quer... Fiquei pensando, né? Você não quer ir para a Jocum? A Jocum de Curitiba tem artes, né? Que é o que eu gosto. Ele falando, né? Ele falando assim, pesquisa dentro de... Não, por fora eu estava, eu pesquiso. Por dentro eu estava, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não, Jocum. Nunca quis fazer, nunca foi uma coisa assim que eu ansiei, sabe? Que eu olhava e falava, nossa, que legal. Não, até porque eu sou patricinha e lá não pode ser. Mas é uma coisa que nunca pensei em fazer, então eu relutei muito, né? E aí, Deus me deu um sinal muito claro. Que para eu contar qual que é o sinal, vai ser uma longa história, mas um sinal muito claro, que eu olhei aquilo e falei, não é possível. E aí, mesmo assim, eu falei, não, Deus, dei uma de judeão e vou falar, eu quero outro sinal. Eu quero mais, eu quero outro sinal, porque isso aqui não dá. Só que, para as pessoas que eu contei, a pessoa olhava assim, Lê, que outro sinal você precisa? Está aqui. Ainda precisa decidir isso? Não, está aqui. Só que eu não queria, porque eu tinha algumas coisas que eu precisava sacrificar. E aí, em janeiro, eu fui para o Shofar, né? Passei 2 dias lá. E lá eu conversei com uma das profetas deles. E aí, ela orando por mim, ela falou assim, Lê, Deus tem coisas que Deus quer que você deixe para trás. E essas coisas são medos.
E eu sabia na hora, quando ela falou aquilo, eu sabia o que era. Então eu cheguei em casa, eu orei e falei, Deus, eu te entrego esses medos. E a partir daquele dia, a ideia de ir para Jocum começou a se assentar no meu coração. Comecei a aceitar, mas ainda precisava de mais. E aí eu me dei um prazo, eu falei, Deus, eu vou decidir até a primeira semana de março. Antes eu quero falar com a Eriquinha. Ela acho que ela não está aqui. Não, né? Preciso falar com ela. Não estava dando, gente. Não conseguia marcar com ela. Não dava. Eu falei, Deus, eu não vou decidir antes de falar com ela. Aí deu certo 1 semana antes do meu prazo. Aí eu conversando com ela ali, me deu uma paz. Eu senti uma paz tão grande de falar, eu vou. Então eu estou indo para Jocum, sábado. Nesse sábado, orem por mim. Mas eu senti uma paz muito grande de que é isso que Deus queria que eu fosse, que eu fizesse. Mesmo não entendendo, gente, não é uma coisa que eu quero fazer. Eu não estou indo porque eu quero estar lá, eu estou indo por obediência. Mas isso que é seguir Jesus. É sacrificar o que você acha que é melhor para você. Para viver o melhor dele, mesmo quando você não entende. Paulo sacrificou sua vida confortável. Ele foi perseguido para fazer a vontade de Deus. Davi sacrificou sua juventude para ser perseguido e moldado, para se tornar o rei que Deus queria que ele fosse, o homem segundo o coração de Deus. Jesus sacrificou a sua glória para vir como homem. Ele sacrificou a sua própria vida para te salvar da morte eterna. O que Deus tem pedido para você sacrificar? O que Deus tem colocado no seu coração para você deixar para trás? É impossível não ter alguma coisa. Mas acima de tudo, para você sacrificar algo, você precisa ter um relacionamento com Deus. Não seja uma criança que ouve apenas histórias. Seja alguém que pode dizer, eu vivo a vontade de Deus. Ah, Letícia, mas você não está me incentivando a buscar Deus, não. É muita sofrência. Muito sofrimento que tem que passar, não. Não quero. Gente, vamos ler Mateus 8:36. Vou ler rapidinho, que é bem curtinho. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos falar a verdade. Viver no mundo, você vai sofrer de qualquer jeito. Sempre vai ter alguma coisa para você estar sofrendo. Mas não é melhor você sofrer com Jesus? Não é? Sofrer sabendo que você está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Que Ele está te moldando, está te forjando. Não é melhor? Sabendo que Ele está com você, te guiando, te capacitando. Eu vou ler um último texto, se vocês quiserem abrir. 2 Samuel 22. Segunda Samuel 22, 17 ao 37. Fala assim: do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, e Ele me tirou das águas profundas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me afastei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com Ele, e me guardei da iniquidade.
Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza, na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também é íntegro. Com puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os orgulhosos. Tu, Senhor, és minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos. Com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele aperfeiçoa o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças, e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos, e os meus pés não vacilaram. Vamos ficar de pé? O pessoal do louvor já pode subir. Feche os olhos. Eu quero que você analise o seu coração agora. Pede para o Senhor te sondar. O que Ele tem pedido para você sacrificar? O que Ele tem pedido para você deixar para trás? Você tem pedido para viver a vontade dEle? Seja honesto consigo mesmo. Seja honesto com Deus. Você quer mesmo viver a vontade de Deus para a sua vida? Fala com Ele. Eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença,
embora já tenha sido falado, eu quero te convidar a dar um passo. O que você precisa render? O que você precisa entregar? O que você precisa renunciar? Se você veio hoje aqui, você ouviu essa palavra, você precisa entregar ao Senhor. Sai do seu lugar. Enquanto estivermos, a música vai continuar ministrando, mas é o momento em que você pode dizer: Deus, eu quero renunciar a isso, eu quero entregar isso. Esse é meu ídolo que eu coloco no teu altar para que o Senhor destrua. Faz isso. É o momento da decisão, o momento da mudança. Mudança que vira uma página, que muda porque tem que ser mudado, mas é uma decisão pessoal. Quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor,
na tua presença, Senhor, em tua presença. Sim, Pai, nós queremos declarar isso. Na tua presença, Senhor. É na tua presença que nós seremos renovados. É na tua presença que seremos fortalecidos. É na tua presença que os nossos olhos e ouvidos espirituais serão abertos. É na tua presença que ouviremos, ó Deus, a revelação do teu coração para o nosso coração. É na tua presença, Senhor, que vamos descobrir os tesouros insondáveis, as riquezas que o Senhor preparou para aqueles que confiam em Ti. É, Deus, na Tua presença que vamos descobrir, Senhor, o Teu amor, que não tem fim, a Tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã. É na Tua presença, Senhor, que vamos encontrar, ó Deus, a razão da nossa vida, o sentido da nossa existência. Somente na Tua presença, Senhor. Não queremos ser seduzidos por mais nada. Não queremos, ó Deus, ser levados para lado nenhum. Queremos focar os nossos olhos em Ti e dizer: Senhor, Tu és o único alvo da nossa vida. É por Ti, para Ti e em Ti que nós vivemos, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome para sempre, porque Tu és a nossa fonte. Tu és a nossa fonte, Senhor. Somos revigorados na Tua presença. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti. E confiando no Senhor, podemos continuar caminhando. Mesmo quando não entendemos, seguimos adiante, Senhor, porque o Senhor está conosco, é a Tua promessa. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque podemos descansar na Tua sabedoria, porque os Teus pensamentos são infinitamente mais altos que os nossos, e podemos descansar em Ti, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por isso, Senhor. Aleluia. Pai, eu peço que em nome de Jesus o Senhor esteja marcando os Teus filhos, porque se nesse momento, Senhor, estamos dizendo que estamos rendendo algo, estamos entregando algo, estamos renunciando a algo, nós precisamos que o Senhor venha, ó Deus, nos fortaleça e nos ajude, ó Deus, para que haja uma incisão profunda, essa decisão aconteça, para que todas as outras opções fiquem de lado, para trás, e fiquemos com a única que importa, a Tua presença. Apenas a Tua presença, Senhor. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Você pode buscar pelo menos umas 3 pessoas diferentes e dizer: na presença do Senhor há abundância de alegria. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Fale isso pelo menos umas 3 pessoas. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Nele nós somos completos. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus. Pode sentar rapidinho. Eu vou chamar a Letícia de volta aqui para a gente orar por ela, né? Vamos enviar a Letícia para esse tempo de Jocum. Eu vou chamar a Gisele. Vem junto aqui para a gente abençoar ela. E que a igreja também abençoe, né? Para que ela vá, né, e dentro do propósito do Senhor ela encontre, né, direcionamento, respostas, revelação que Deus tem para ela, né? Venha completo. Amém? Estenda as suas mãos, vamos orar. Pai, nós queremos te bendizer, Senhor, porque nós sabemos que os teus olhos passam por toda a terra. O Senhor tem buscado pessoas cujo coração seja inteiramente teu. E Deus, o Senhor tem encontrado pessoas que têm se rendido, têm se colocado, ó Deus, diante do Senhor para fazer aquilo que é a tua vontade em primeiro lugar. Obrigado, Deus, porque os teus olhos têm repousado sobre a Letícia. E nós sabemos, ó Deus, que essa ida para Curitiba, ó Deus, ali na Jocum, faz parte do tempo em que o Senhor está forjando as coisas novas que o Senhor tem para ela. Nós não sabemos, ó Deus, o que virá, nós não sabemos como será, mas o futuro está nas tuas mãos. O Senhor conhece o hoje, o amanhã, como um presente exato, e por isso, Deus, nós confiamos que o Senhor está direcionando os passos dela, para que ela possa, ó Deus, viver esse tempo ali com intensidade, e a revelação do Senhor venha com clareza. Venha, ó Deus, de forma tão intensa, Senhor, que ela não tenha dúvidas de que é o Senhor falando no tempo que o Senhor falar. Por isso, Deus, nós a abençoamos, nós a enviamos, nós declaramos, ó Deus, que a tua shalom é sobre ela em todo o tempo, na ida, o tempo que estará lá, o tempo, ó Deus, do prático, e o tempo, ó Deus, de retorno depois, está nas tuas mãos, e nós abençoamos, para que seja debaixo da tua shalom, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Apenas lembrando, irmãos, antes de eu encerrar, da nossa plataforma de adoração, né? Tem aí a imagem, apenas para você não se esquecer, tem que lembrar todo domingo, né? Cada dia da semana, de segunda a sexta, a gente tem um horário diferente, e você pode vir orar aqui na igreja, adorar o Senhor, e esse é o propósito, adoração, amém? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, amém? Você tem uma semana abençoada em nome de Jesus, abençoa quem está aí perto de você, com a paz do Senhor.